eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, deixa eu destacar aqui pelo menos 3 características da Igreja de Cristo. Pelo menos 3 características. 3 características da Igreja de Cristo. Primeiro, olha o que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Primeira característica é que a igreja é dele. A igreja é dele, a igreja não é do homem. A igreja, a primeira característica da igreja é que a igreja tem um dono. É que a igreja tem um dono, e o dono dela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono da igreja. Quem manda na igreja é Jesus. Quem manda na igreja é Jesus, não é o homem, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo. Quem manda na igreja é Jesus. E se Jesus é o dono da igreja, a igreja depende somente de Jesus. A igreja não depende do homem. A igreja não depende de presidente da república. A igreja não depende de deputado estadual, federal. A igreja não depende de senador, de governador. A igreja não depende de prefeitos, de vereadores. A igreja não depende de empresários, de intelectuais. A igreja depende somente de Jesus. Por quê? Porque ele é o dono da igreja. Você não depende do homem, você depende somente de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o teu dono. Porque você pertence a ele, você é dele, você pertence a ele. Ele te escolheu, ele te comprou. Ele comprou a igreja. Ele comprou, entregando a sua própria vida. Ele comprou a igreja. Então a igreja é dele. É o primeiro mistério aqui. O primeiro mistério que está entrelaçado nessa passagem bíblica é que ele é o dono da igreja, porque ele comprou a igreja. Eu edifico a minha igreja. Eu edifico a minha igreja. Oh glória! Porque ele comprou. Eu sou comprado pelo sangue. Você é comprado pelo sangue. Aleluia. Você é comprado. Você tem um dono. Você pertence a ele. Você é propriedade exclusiva do Senhor, para uso dele. Aleluia. Oh glória. Segunda característica da igreja. Olha o que Jesus disse: eu edifico a minha igreja. Eu edifico a minha igreja. Irmã Débora, Deus abençoe. Eu edifico a minha igreja. Quem edificou a igreja? Quem edificou a igreja não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Filipe, não foi Natanael, Tomé, não foi Paulo. A igreja foi edificada por Jesus Cristo. Ou seja, a igreja está fundamentada, a igreja está alicerçada em Jesus. Não há outro alicerce, não há outro alicerce, não há outro fundamento. Eu edifico a minha igreja. A igreja está edificada porque ele edificou a igreja. Você está edificado porque ele edificou. Você, como igreja, ele edificou a igreja. Em terceiro lugar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja. Querido, querida, vale a pena salientar que a igreja é resistente. Há uma resistência na igreja ou dentro da igreja. Você, como igreja de Cristo, preste atenção o que eu estou lhe falando. Há uma resistência dentro da igreja, ou na igreja há uma resistência. O inferno pode se levantar, o diabo pode lutar, mas a igreja resiste. Você sabia que não existe um povo que mais enfrente luta, perseguição, levante? Não existe um povo que mais passe por prova do que a igreja, que mais enfrente levantes do que a igreja. Mas a igreja resiste. A igreja resiste. Prova cabal dessa verdade é que ao longo de toda a história da igreja, ao longo de toda a história da igreja de Cristo na terra, reis se levantaram, governantes se levantaram, muitos se levantaram perseguindo a igreja, homens se levantaram, Satanás se levantou, o inferno se levantou para deter, para parar a igreja, para derrotar a igreja, para destruir a igreja, para fazer a igreja recuar, para fazer a igreja retroceder. Mas olha a igreja hoje de pé, mesmo mediante todas as pelejas, batalhas que a igreja enfrentou. Detalhe, a igreja venceu todas as batalhas, a igreja venceu todas as pelejas, a igreja venceu todas as guerras. Portanto, eu quero dizer a você, que você como igreja, eu não sei o que você está passando, atravessando, vivenciando, enfrentando, eu não sei quais são as tuas guerras. Já tem um ditado que diz assim: cada um no seu canto sofre o seu tanto. Então cada um de nós temos as nossas guerras, as nossas pelejas. Eu não sei qual é a guerra que você está travando, qual o âmbito da guerra, qual a gravidade da guerra, quais são os teus inimigos, sejam invisíveis, visíveis, demônios, pessoas sendo influenciadas, usadas para muitas vezes combater contra a tua vida. Mas eu quero dizer a você que assim como 2 mais 2 são 4, que a igreja não é perdedora, a igreja não é derrotada, a igreja não é fracassada. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a tua vida. Você resiste e vence. Há uma resistência. O Senhor